Oi, meu nome é Juliana Cristina, você está no canal Amiga Bíblia, a nossa melhor amiga. Lembrando que o objetivo do canal é que você leia a Bíblia todos os dias, medite no que leu e coloque em prática na sua vida. Para isso, o projeto Amiga Bíblia foi criado para te ajudar nesse processo de incentivar você a ler a Bíblia todos os dias e meditar no que leu, através dos vídeos do canal e também através dos comentários que estão no aplicativo da Bíblia e o Verso. Só procurar aí na sua loja de aplicativos, vai ter aqui também na descrição do vídeo para você baixar o aplicativo e encontrar os planos de leitura Amiga Bíblia. É totalmente gratuito e pode transformar a sua vida. Leia a Bíblia todos os dias, olha, e tenha realmente a sua vida transformada, mudada completamente, tá bom? A gente está quase nos finalmente aqui da carta de 1 Tessalonicenses. A gente vai ler hoje 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18, né? Aqui vai falar sobre o arrebatamento. Você sabe o que quer dizer o arrebatamento? Você sabe que Jesus vai voltar? Sabe? Deixa eu até deixar a Bíblia aqui. Há cerca de quase 30 anos atrás, quando eu não tinha o hábito de ler a Bíblia, né? O que acontece? Eu ia numa classe de jovens, né? Na igreja que eu frequentava. E o professor disse assim, olha, se hoje Jesus viesse aqui na Terra, ele ia nascer como um homem pobre, simples. E até na minha cidade, é uma cidade pequena, hoje já tem quase 60 mil habitantes. Mas naquela época era menor ainda. E naquela época estava surgindo um bairro novo na cidade, que era de casinhas populares. Então, a gente era do centro, então já era mais o pessoal que tinha um pouquinho mais de dinheiro na cidade, onde essa comunidade que eu frequentava. E o que acontece? Ele falou assim, se Jesus vier, quando Jesus vier, ele vai vir lá na Popular, né? Que era um lugar mais simples da cidade. E disse assim, daí ele vai vir chamar as pessoas para seguir, igual ele fez com Pedro, Tiago, João, com os apóstolos, lá nesse sentido, vai chamar as pessoas para seguir, nós temos que estar preparados. Eu fiquei com aquilo na mente. Eu vou falar assim pra vocês, muitas coisas do que foi aprendido eu não guardei, mas Deus quis que eu gravasse isso. Até que um dia fui convidada para ir numa outra igreja que tinha o hábito de ler a Bíblia, estudar a Bíblia, né? E eu fui dessa igreja, na época era meu namorado, que frequentava lá, hoje é meu marido, e me falaram sobre esse negócio de arrebatamento. Eu falei, rapaz, o que é isso? E me explicaram como que era, eu falei, isso aí, então estavam me enganando. Quem que estava me enganando? Aquele professor antigo ou esse professor novo? Falei, quer saber de uma coisa? Ganhei uma Bíblia hoje meu marido, né? Ganhei uma Bíblia do meu marido. Eu falei, eu vou pesquisar isso aí. Gente, numa época que não tinha internet, a gente não tinha acesso a livros de enciclopédia bíblica, então eu fui procurando, perguntando pro líder da igreja onde estava esse texto, onde estava aquilo, para saber mais sobre Cristo voltar, porque eu não tinha ideia exatamente que Cristo iria voltar e muito menos que ele não viria voltar mais em forma de homem. Atenção, olha, você pode desligar esse vídeo agora, mas eu só quero que você preste atenção numa coisa pelo menos. Cristo não vai voltar mais em forma humana. Porém virão na Terra muitas pessoas que seriam os anticristos, que entre outras coisas, eles vão se dizer que eles são o próprio Cristo. E muitas pessoas serão levadas por ele. Além de anticristo, seria também as pessoas que vão fazer ensinos errados. Por isso que eu falo pra você, estude a Bíblia direto na Bíblia. Use o Amiga Bíblia para estudar, veja pregações, isso, aquilo, mas, gente, nada substitui a palavra de Deus, de você estudar, meditar, pensar no que leu. Exatamente, Deus te deu sabedoria, Ele nos deu o Espírito Santo para nos ajudar para isso, para nos fazer entender. Então, voltando sobre a história do arrebatamento. E daí, na época, eu fiquei pensando, questionando e fui buscando informações e consegui informações. A gente vai ler o texto de 1 Tessalonicenses e alguns outros textos. Depois você pode ler também aí na sua casa, tanto pelo aplicativo ou na sua Bíblia, que é o texto de Mateus 24, Lucas 21 e um pouquinho de 2 Pedro 3. A gente vai falar sobre a volta de Jesus e o arrebatamento neste vídeo de hoje e no vídeo da semana que vem, tá bom? Então, ó, primeiro quero ler para vocês uma promessa. Jesus morreu, né? Jesus veio à Terra, ensinou muitas coisas, deu exemplo para nós. Depois ele morreu, ressuscitou. E depois disso, o que aconteceu? Jesus ressuscitou e até hoje está aqui na Terra como homem? Não, né, gente? O que aconteceu? Ele subiu aos céus, né? Ele voltou aos céus. Em Atos, se você quiser ler aí, Atos capítulo 1 fala sobre isso, mas em Atos fala assim, ó. É Atos capítulo 1, versículo 11. Quando Jesus subiu aos céus, muitas pessoas ali, cerca de, acho que mais ou menos 500 pessoas, se eu não me engano, tá?
estavam ali vendo e procurando Jesus subindo, porque Jesus dá as últimas ordens para eles ser testemunhas, que o Espírito Santo viria, eles receberiam poder para testemunhar. De repente Jesus desaparece, ele sobe nos ares, desaparece nas nuvens. E o pessoal fica tudo olhando para cima. O que aconteceu? Cadê Jesus? E daí os anjos dizem assim, ó: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Então todo mundo, cadê Jesus, né? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como viram subir. Então existia já uma promessa. Jesus subiu aos céus, mas ele voltaria da mesma maneira que ele voltou. Mas ele vai voltar não como homem, como ser humano. Ele não vai voltar pisando na terra. Esteja atenta para isso. Não esqueça, eu peço, Senhor, que guarda isso na sua memória, porque virão muitos enganadores que ainda terão poderes de fazer coisas sobrenaturais e vão enganar muitas pessoas. Espero que através desse vídeo você esteja consciente, através do Espírito Santo esteja consciente para não ser enganada, tá bom? Porque Jesus não vai vir mais em forma de homem. Esteja atento para isso. Por mais que a pessoa pareça Deus e tudo mais, não é, tá? Pensa sobre isso. Então também ele disse também, Jesus mesmo, o próprio Jesus, aqui os anjos falam que ele viria. Em Mateus 24, Jesus deixa registrado, que é um capítulo muito bom de ser lido, leia aí, porque foi o capítulo que me deu uma visão diferente sobre isso, um aprendizado diferente sobre isso. Mateus 24, do versículo 26 e 27, diz assim: assim, se alguém lhe disser, eis aqui, ele está no deserto, não saiam, e ali está dentro de casa, não acreditem. Então quer dizer, vai vir pessoas que vão falar, ai, Jesus está lá, Jesus está lá. Não acreditem, tá? Jesus fala isso mesmo. Porque assim como o relâmpago sai do oriente, se mostra no ocidente, assim será a vinda do homem. Olha só que tem que pensar. E então vai ser uma coisa assim, rápida, estrondosa, mas ainda continua. Então aparecerá no céu um sinal. Um sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, igual os anjos já falaram que era uma promessa que Jesus viria. Jesus já está, antes de Jesus morrer, ressuscitar e subir aos céus, ele explica isso para os discípulos, né? Então, vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. E olha o que ele vai fazer. Ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e esses reunirão os seus eleitos aos quatro ventos, de uma extremidade às outras do céu. Então Jesus vai voltar nas nuvens, nos céus, e os anjos, ainda fala que não exatamente nesse texto, a gente vai ler em Tessalonicenses, que vem um som de trombeta, vai buscar os cristãos verdadeiros, tá? Isso não tem a ver com uma religião ou outra religião. São os cristãos verdadeiros. Eu sempre falo isso pra vocês. Não é uma religião só que vai ser salva. São os cristãos verdadeiros. A gente já falou em vários vídeos que ia ser cristão verdadeiro, tá? Mas volta isso nos vídeos, então você tem que ser cristão verdadeiro. E depois também fala em Lucas 21. Lucas 21. Que diz 27. Diz assim: então verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Então Jesus vai voltar em poder e grande glória para buscar os cristãos verdadeiros. Tá, olha, Juliana, e agora? Será que eu sou cristão verdadeiro ou não? Leia a palavra e se compare, tá? Pensa, em primeiro lugar, você tem que ter tomado a decisão de entregar a sua vida para Jesus. Falar, olha, Senhor, eu sou pecador, assumir e reconhecer, porque o primeiro passo é o arrependimento, assumir e reconhecer que você é falho, que sozinho você não vai conseguir ser perfeito, não vai conseguir ser salvo. Então você pedir para Jesus vir morar no seu coração, maneira de dizer, mas vir morar no seu coração e ser o Senhor da sua vida. Nós precisamos ter Jesus como nosso Salvador, reconhecer que Ele morreu pelos nossos pecados e também ter Ele como Senhor. Ele regendo a nossa vida. Ser cristão verdadeira é ter o Jesus tanto como Salvador, mas também como Senhor, aquele que rege a sua vida, que lidera você, que manda em você, entendeu? Pensa sobre isso se você é cristã verdadeira mesmo. E daí, voltando, agora a gente vai ler o texto que é o principal do vídeo hoje, 1 Tessalonicenses 4, que diz assim. Então a gente falou o que falou em Atos, que era uma profecia, que Jesus subiu aos céus e vai voltar. Falamos 2 textos que Jesus falou sobre como ele viria, mas tem outros detalhes, leiam lá, mas daí senão o vídeo vai ter, sei lá,
50 minutos, mais 2 horas para falar sobre isso. Então eu vou focar aqui agora nesse texto de 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18. Diz assim, aqui tem um subtítulo na minha Bíblia como a vinda do Senhor. Irmãos, olha o que Paulo fala para a igreja, tá? Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes. Então, olha só, Paulo fala, eu não quero que vocês fiquem sem saber nada, sem entender nada, não quero que vocês sejam... Ai, não posso usar outro termo, burro, não quero que vocês fiquem sem saber nada, eu quero que vocês saibam, não quero que vocês sejam ignorantes, eu quero que vocês tenham conhecimento disso. Então, por isso que Paulo escreve sobre isso, né? Não quero que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Então, o que estava acontecendo aqui? Estava acontecendo uma perseguição nesse momento da igreja. E muitos cristãos já haviam morrido. E as pessoas que sobraram, eles estavam desesperados. E agora, o que aconteceu? Jesus não voltou ainda, e aqueles que já morreram, o que vai acontecer com eles? Eles não foram para o céu? Onde eles foram? Né? Então, aqui, Paulo passa a explicar o que aconteceu, tá? Então, só destacando, Paulo não quer que a gente seja, por isso que ele escreveu tantas cartas, com tantos detalhes, tantas coisas nos ensinando, para que a gente possa saber das coisas, não ser uma pessoa ignorante que não sabe, como eu não sabia antes, entendeu? Então pense sobre isso, leia a Bíblia, preste atenção sobre isso. Então ele não quer que sejam ignorantes acerca dos que dormem. Essa tradução dos que dormem, isso quer dizer dormir espiritualmente, ou no caso, não é dormir espiritualmente, é morrer, tá? Não quero que sejam ignorantes aqueles que dormem, quer dizer, que já morreram, tá? Vamos falar assim, se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com ele, todos aqueles que nele dormiram. Então, todos aqueles que eram cristãos verdadeiros e morreram, vão voltar. Como Jesus morreu e ressuscitou, essas pessoas também vão voltar. Morreram, mas elas vão ressuscitar com Cristo. Olha aqui, ele passa a explicar. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos e os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Então ele faz uma divisão aqui. Os cristãos verdadeiros que já morreram e nós cristãos, ele diz aquele, porque lá ele estava vivo, né? Agora ele já morreu, então ele está se encaixando no outro grupo, o outro grupo. Então, primeiro, os cristãos verdadeiros que já morreram e ele compara os cristãos que ainda estarão vivos quando Jesus voltar. Então ele fala assim, olha, atenção, nós que estamos vivos quando Jesus voltar, nós não vamos passar na frente daqueles que já morreram. Ele continua explicando, tá? Pois, dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, ai, que coisa maravilhosa. Tem uma música bem antiga que fala assim, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Fala que vai ter uma chamada, vai ter uma trombeta tocando para os cristãos verdadeiros. E quando tiver essa chamada, o cristão verdadeiro vai estar lá, né? Uma ilustração, eu gosto muito dessa música. Vamos lá. Então, ao ressoar a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, aquelas pessoas, então, voltando para a divisão de Paulo aqui, primeiro aqueles que já morreram em Cristo, aqueles cristãos verdadeiros que já morreram, e os que estarão vivos quando Cristo voltar. Então, ele fala primeiro aqui, esses que morreram em Cristo, eles serão ressuscitados com o corpo glorificado, tá? É uma outra maneira, mas quando Jesus voltou, ele voltou à terra com o corpo glorificado quando ele ressuscitou, né? Então, esses que estavam dormindo em Cristo, quer dizer, morreram, né? Já foram enterrados, eles vão ressuscitar primeiro. Então, em primeiro lugar, serão os cristãos que já morreram, tá? Continuando. Depois nós, vamos incluir nós aqui, que nós estamos vivos, né? Nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com ele nas nuvens. Rapaz, o arrebatamento é um tema polêmico, é um tema que dá medo em muita gente. Mas para o cristão verdadeiro, isso deve ser aguardado, esperado, ansiado e um momento feliz. Por quê? Vai ser aquele momento que nós vamos encontrar com Jesus. Se Jesus voltar hoje, por exemplo, e eu e você estivermos vivas, nós não vamos passar pela morte, nós vamos ser, arrebatadas. Tem um filme bem antigo, a minha época de juventude, chama Deixados para Trás. Eles têm umas ilustrações adicionais até e tudo mais. Até me falaram que o criador do The Chosen, se você não assistiu essa série ainda, eu
Eu recomendo porque eu gostei muito. Tem alguns detalhes extra-bíblicos, mas o fundo é interessante. Mas quem escreveu esse filme Deixado para Trás é o pai do criador da The Chosen, tenho certeza assim. Mas, o que acontece? Esse filme Deixados para Trás ilustra as pessoas que ficaram. Que eles iam até na igreja, mas eles não eram cristãos verdadeiros e eles ficaram para trás. As pessoas desapareceram, né? No caso ali mostrava até um avião que o piloto desapareceu e o pessoal ficou desesperado. Vai acontecer isso, tá? Sinto muito dizer, se você tiver assistido esse vídeo depois que você ficou, nem tenho o que falar. Mas se você está assistindo esse vídeo enquanto Jesus ainda não voltou, você tenha a oportunidade de hoje entregar sua vida para Jesus como Salvador e Senhor. E se você já fez isso na sua vida, você tem a oportunidade e o privilégio e a obrigação de falar isso para as pessoas. Jesus vai voltar. Como diz o texto, numa linguagem da época aramaica, ainda fala assim: Maranata, ora vem, Senhor Jesus, venha nos buscar. Deve ser um anseio. Só que sabe o que tem acontecido, gente? As pessoas têm gostado tanto dessa vida que pede para Jesus não voltar. Tem gente que fala assim: ah, Jesus pode voltar. Quem já conhece que Jesus vai voltar, fala assim: ah, mas deixa eu casar primeiro. Ai, deixa eu ter filhos primeiro. Ai, deixa eu me formar primeiro. Ai, deixa eu ser vó primeiro. Rapaz, nada daqui da terra que seja bom, porque é bom ser mãe, é bom ter filhos, é bom gravar vídeo, é bom fazer tanta coisa. Mas nada daqui se compara a estar na presença do Senhor nos céus. Nada se compara. Mas parece que isso hoje em dia as pessoas têm esquecido e não têm ansiado de estar na presença de Deus. Eu ouso pensar que as pessoas se conformam com coisas pequenas aqui da terra. Gente, Deus tem coisas maravilhosas preparadas para nós, que a Bíblia diz que nem olho viu, nem nenhuma mente pôde imaginar o que Deus tem preparado para nós. Que você possa ansiar de estar na presença do Senhor, para quando Ele voltar, Ele te encontrar realmente compromissada com o Senhor, para que você possa subir com Ele. Que privilégio! Se você pensa, olha, eu sou uma cristã verdadeira e seus entes queridos ainda não tomaram essa decisão, é hora de falar. Manda esse vídeo para eles, encaminha para eles, para que eles possam assistir e tomar decisão também, porque Cristo está às portas. Tem vários acontecimentos que Jesus narra em Lucas e narra em Mateus também, que já estão acontecendo. E também no próximo vídeo a gente vai falar mais ou menos quando ele vai vir. Não exatamente marcando data, pelo amor de Deus, que Jesus fala que a gente não pode fazer isso. Mas a gente vendo os sinais e por que ele ainda não voltou. No próximo vídeo você vai ver por que ele ainda não voltou. Então, nós que estivemos aqui, quando Jesus voltar, nós vamos encontrar com ele nos ares. Ah, Jesus, como eu espero esse dia, estar na presença do Senhor, subir, voar, né, assim. Ah, coisa maravilhosa, gente. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com ele nas nuvens, para encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. A gente tem que pensar sobre o céu. Lá não há choro, não há dor, não há tristeza, não há doença, não há problemas algum. Lá vai ser um lugar de delícias, na presença de Deus. A gente tem que ansiar por esse encontro de estar no céu. E que privilégio daqueles que estiverem vivos quando Jesus voltar, não passarão pela morte. Paulo fala: eu não quero que vocês sejam ignorantes. Essa carta, Deus fez com que estivesse registrada para chegar até nós. Deus não quer que você seja ignorante nesse sentido da volta de Jesus. Jesus vai voltar. Eu não estou fazendo um vídeo exaustivo, cheio de comentários aqui, mas eu quero deixar bem claro para vocês: Jesus vai voltar. E não deixe para amanhã tomar essa decisão, pode ser muito tarde, porque ele pode voltar hoje. Ou o Senhor pode voltar hoje, Deus. Né? Vamos continuar aqui, ó. E agora ele continua, né? Versículo 18 diz assim: consolem-se uns aos outros com essa palavra. Depois ele fala ainda, depois edifique-se uns aos outros no 2 vídeos para frente. Então nós precisamos consolar uns aos outros. Olha, aquelas pessoas que morreram, cristãos verdadeiros. Gente, é difícil falar, mas muitas pessoas fizeram tudo errado aqui, não quiseram saber de viver com Deus. Daí às vezes você vai num velório, a pessoa fala assim: ai, coitada, coitado. Gente, todos têm a oportunidade de tomar uma decisão de ser cristão verdadeiro. Mas tem pessoas que não querem. E Deus é justo. Se você quer, Ele não obriga ninguém a servir Ele. Se você quer, se você não quer, você vai tomar a sua decisão. Mas as consequências continuam. Mas, o que eu gosto sempre de dizer: nós nunca sabemos o último pensamento que a pessoa teve. Às vezes a pessoa viveu uma vida toda bagunçada aqui, mas chega no último momento, em face da morte. Essa pessoa pode tomar a decisão, se arrependido dos seus pecados, tomar a decisão de ter Jesus como Salvador.
Então resta uma esperança. Se você pensa assim, nossa, esse ente querido meu, ele não quis saber de Deus, a vida inteira viveu bagunçada, mas a gente não sabe o último momento, o que pensamento que a pessoa teve, se ela realmente às vezes tomou a decisão de ter Jesus como Senhor e Salvador da vida dela. Então ainda existe uma esperança, tá? Não existe uma esperança depois da morte, porque a Bíblia diz, ao homem é ordenado morrer uma só vez, depois vem disso o juízo. Não existe lugar intermediário, não adianta mais você orar, rezar pela pessoa que já morreu, tá? Desculpa se você aprendeu isso, mas nenhum lugar da Bíblia dá nenhuma base ou coisa parecida para você orar por quem já morreu. Desculpa, porque eu tenho que falar essas coisas. É uma coisa que a gente vai aprendendo, né? Então procura na Bíblia, não tem uma base bíblica. Sim, tem homens que inventaram isso e falaram isso, mas não existe base bíblica para você rezar por alguém que morreu já. A pessoa tem que tomar decisão em vida, depois já era, tá? Às vezes, como eu quero reafirmar, às vezes no último momento, antes do último suspiro, ela toma a decisão de ter Jesus como Senhor e Salvador. Mas se ela negou, é consequência, gente. Deus dá oportunidade para todas as pessoas se arrependerem. E até esse é um dos assuntos que a gente vai falar no vídeo que vem. Preste atenção, por que Jesus ainda não voltou? Daí vai falar sobre isso. Mas continuando, consolem-se uns aos outros com essas palavras. Não fique triste com aqueles que já se foram, mas pense você também na sua vida. O que você tem feito? Você realmente tem sido uma cristã verdadeira? Para pensar. Nós somos salvos mediante a fé em Jesus. E isso não vem de nós, não é de obras, é dom de Deus, não é de obras para que ninguém se glorie e fale assim, sou melhor que você. Mas a gente tem que pensar, o cristão verdadeiro vive uma vida como Cristo. Não vai ser perfeito de um dia para o outro, tá? Existe um processo de santificação que a gente já falou nos vídeos anteriores, mas a gente tem que pensar, será que realmente você é cristã verdadeira? Você tomou a decisão de ter Jesus como seu Salvador e como seu Senhor? E se sim, e você tá ficando calado e não tá falando isso para outras pessoas, gente, Deus vai cobrar de você. Fale do amor de Deus para as pessoas, para que eles também tenham a oportunidade de tomar a decisão de viver uma vida aqui maravilhosa com Cristo, mas muito melhor lá no céu, na eternidade. Já pensou você falar do amor de Deus para alguém? A vida dela é mudada aqui, mas ela é mudada para a eternidade inteira. Uma decisão pode mudar a sua vida na eternidade? Ah, gente, não vamos perder tempo, vamos falar. Jesus está voltando, tome a decisão agora, seja feliz agora. Tem muitas pessoas que pregam, Jesus está voltando para pôr medo no povo. Até quem aceita Jesus por medo, às vezes tem uns que aceitam Jesus por medo no começo, mas depois começam a caminhar por Jesus, com Jesus. Mas é uma coisa que a gente deve anunciar. Jesus fala durante a ceia, que ele faz a ceia com os discípulos, na última ceia, ele fala, vocês devem fazer a comunhão anunciando a minha volta. Nós devemos, na comunhão, pensar, Jesus morreu, ressuscitou, a gente deve pensar no sangue, no vinho, sangue, né? E no pão, o corpo de Cristo, mas nós temos que anunciar a volta do Senhor, a comunhão também para falar, ele esteve aqui, mas ele vai voltar, mas ele não vai voltar mais como homem, ele vai voltar nos céus, nos ares. Olha, aprender muita coisa, né? Se você tem alguma dúvida, eu vou deixar aqui até um link para você chamar no WhatsApp, se você quiser saber mais sobre isso, né? E leia os textos que eu passei, Mateus 24, Lucas 21 principalmente, para que você possa aprender, entender mais sobre isso. Não seja enganada. Preste atenção, leia na Bíblia, tá bom? Ó, um grande abraço bem apertado. Espero que dê tempo de você assistir esse vídeo. Se Jesus vier antes e o vídeo já estiver programado para subir, você vai ver depois, não tem o que fazer. Mas esteja atenta, porque Jesus pode voltar hoje mesmo. Deus te abençoe, pega firme com Jesus, tá? E espalha essa palavra para mais pessoas. Até o próximo vídeo.